Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu vivermos nesse dia, por esse tempo, Senhor, tão abençoador de louvor. O Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Tenho certeza, ó Deus, que o Senhor já nos via aqui. Não existe nada inédito aqui para o Senhor. Eu te peço agora, Deus, em nome de Jesus, fale conosco através da sua palavra. Apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, o Senhor vem, ó Deus, nos alcançar com poder, com autoridade, com revelação do céu. Tua palavra é bem-vinda, ó Deus. Nós nos aquietamos reverentemente para meditar na tua lei. E te pedimos, use ela e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo 22, diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus. Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém? É difícil a gente encontrar alguém que não tem conhecimento de que alguém já falou de uma porta estreita que conduz à salvação e de uma porta larga que leva para a perdição. Até pessoas que não têm muito interesse nas coisas de Deus já ouviu alguém dizer isso. É um número muito grande de pessoas na Terra que têm conhecimento desta fala, deste ensinamento de Jesus. O que as pessoas não sabem é por que Jesus disse isso, o contexto. Jesus falou isso porque um dos seus discípulos fez a pergunta se é verdade que são poucos os salvos. Esse é um outro conhecimento que todo mundo tem. Parece que toda pessoa, em qualquer religião, em qualquer cultura, ele tem um princípio moral dentro dele que diz para ele que a grande maioria se perde. Muito difícil alguém divergir disso. Gente que crê, gente que não crê em Deus, tem essa consciência. E isso é espantoso saber isso, porque todos sabem que são poucos os salvos, mesmo assim, eles amam viver como vivem a maioria. Inexplicável. Se a salvação e a perdição são coisas eternas, fala de morte e vida eterna, e se nós sabemos de alguma forma que a grande maioria se perde, por que é que a gente fica inseguro quando não está seguindo a maioria? Tem pessoas que abrem mão de princípios pessoais para ser como todo mundo é. Tem pessoas que rejeitam chamados de Deus na sua vida, claros chamados, porque ele está sendo chamado para fazer uma coisa que a maioria não faz, para viver uma vida que a maioria não vive. E ele se sente seguro
no meio da maioria, do povão, do consenso, daquilo que se pratica em toda a terra. E isso é assustador, porque se nós sabemos que a maioria vai para a condenação, nós deveríamos sentir medo de estar inclusos na maioria. Deveríamos ter isso como um alarme divino, como um aviso. Olha, dá uma olhada na tua vida, nos teus valores, nas tuas crenças, porque você está fazendo igual todo mundo faz. E se você sabe que todo mundo, a maioria, se perde, isso é um grande aviso. É assim que é. É um engano perfeito. As pessoas se sentem seguras, onde elas sabem que a maioria estão perdidos. Neste texto, Jesus concorda com a pergunta, ele fala, é isso mesmo, são poucos os salvos. Quem crê assim está crendo certo, é Jesus quem revelou isso, e ele está revelando aquilo que a Bíblia também já revelava antes dele. Ele está concordando, é verdade, que são poucos os salvos, e ele faz uma revelação ainda que não está na superfície do texto. Ele vai revelar por que poucos são salvos. Então nós sabemos, de alguma forma, que a grande maioria se perde, que poucos são salvos. Mas se perguntássemos para os grandes líderes religiosos do mundo, de todos os tempos, por que poucos são salvos? Dificilmente alguém diria o que Jesus disse aqui. Os líderes que passaram pelo mundo até hoje, quando eles vão explicar os poucos que são salvos, geralmente são aqueles que estão perto deles, do método deles, da igreja deles, denominação deles. E não foi o que Jesus fez. Ele fez uma outra revelação muito profunda e que muito nos abençoa hoje. O que ocasionou a pergunta, Senhor, são poucos os que são salvos? É porque no contexto anterior do texto, você vai ver que Jesus contou duas parábolas. Ele contou a parábola da fé como um grão de mostarda e a parábola do fermento. E quando Jesus contou essas duas parábolas, foi que os discípulos, ao entenderem o que ele estava falando nessas parábolas, é que eles disseram, então a maioria se perde. E aí Jesus concordou, falou, é isso mesmo. A parábola do grão de mostarda é simples de entender. Ele disse assim, olha, a mostarda tem a menor das sementes, de tudo que se planta numa horta. Mas depois que você planta a mostarda, de tudo que se nasce numa horta, ela é a maior. E o ensinamento é que se uma pessoa manifestar por Deus o menor sinal de interesse, de fidelidade, de ouvi-lo, de acreditá-lo, gerar uma fé pequenina lá no fundo da sua alma, do seu coração, Deus vai ao encontro dele por causa dessa pequena fé e vai fazer essa fé ser crescente. E o resultado é que essa vida lá na frente será uma vida próspera e abençoada e uma vida que vai comunicar vida a muitos outros. Por isso ele diz, a pequena semente se torna uma arvorezinha e os pássaros se aninham nela. É possível se beneficiar da sua sombra, da sombra. Então eles entenderam, quer dizer que nós não temos por Deus uma fé do tamanho de um grão de mostarda? A resposta é não. Mas todo mundo tem uma grande fé, mas não é uma fé em Deus. E a segunda parábola, a parábola do fermento, ele falou de uma mulher que colocou o fermento em 3 medidas de farinha, levedou toda a massa. E o fermento na Bíblia fala de uma coisa ruim, que vai contaminando aquilo que é bom. A farinha é boa, a massa é boa. Veio do trigo, que veio da terra, do Deus que deu a terra, que nos dá o pão. Mas o fermento tem esse poder alastrador, devastador, de contaminar tudo. E Jesus está dizendo que as pessoas são contaminadas pelo mal que existe e está agindo na terra. Dentro deste contexto, dessas duas parábolas, deu origem à pergunta, então, Senhor, quem vai salvar? São poucos. E ele disse, sim, são poucos. E o mais importante é que ele vai nos ensinar agora por que são poucos. E faz o ensinamento da porta estreita, do caminho apertado, que conduz à salvação. Da porta larga, do caminho espaçoso, que leva para a perdição. E Jesus, quando foi contar este ensinamento, não falou, fique tranquilo, Deus vai salvá-lo, vocês não precisam fazer nada. Não, como diria qualquer líder religioso,
ele foi logo alertando ele: vocês têm que se esforçarem. Vocês precisam se interessar pelo assunto, diz respeito à sua vida. Ele não disse assim: é verdade que poucos são salvos, mas vocês fazem parte desses poucos. Fica tranquilo. É o que qualquer líder religioso diria. É o que qualquer pastor quer dizer para os seus ouvintes. São poucos que se salvam, mas nós estamos inclusos nesses poucos. É eles que se perdem. A gente não. É isso que se diz em todo lugar. Mas não foi o que Jesus fez. Ele falou: olha, falou para os discípulos dele. Discípulos de Jesus. São seguidores do Filho de Deus. Se tem alguém que poderia dizer para os próximos dele: ó, vocês fazem parte desses poucos, é ele, não eu. E não disse. Ele falou: fique tranquilo, vocês estão comigo, sou eu que vou salvá-los. Ele não disse, ele falou: vocês precisam se esforçar, fazer a sua parte, e o esforço é para você entrar pela porta estreita. Vamos separar porta e portas. Porta na Bíblia, teologicamente falando, está dizendo de início, começo, oportunidade, iniciação. Isso é porta. Também porta na Bíblia está dizendo de término, de fechamento. Por isso a Bíblia fala de fechou-se a porta. Foi o texto que nós lemos. A porta estava aberta e todo mundo podia entrar, não quiseram entrar. Depois a porta se fechou, aí todo mundo queria entrar, mas agora não podia entrar mais. O reino dos céus é assim. Então porta quer dizer início, oportunidade ou término ou fim. Em João 10, 7, 9, Jesus deixou muito claro quando ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Ele está dizendo: existe uma abertura entre os mortais, que alguém entra por ela e ele vai para a imortalidade. Quando tudo for destruído, existe uma porta, que Deus abriu ela lá no Calvário, quando Jesus morreu naquela cruz do meio. Ele abriu um portal, uma oportunidade de alguém entrar na vida eterna. Então Jesus deixou muito claro: eu sou a porta, eu sou este caminho. Sou eu que conduzo a vida eterna. Eu sou a verdade e a vida. A Bíblia também diz que nós temos portas. Seus sentidos são portas para dentro da sua vida. Tudo que você vê, ouve, toma conhecimento, isso pode entrar dentro de você. Por isso, em Apocalipse 3 e 20, o próprio Jesus, quem está dizendo, ele diz: eis que eu estou à porta. Que porta? Da sua vida, do seu coração. E bato. Se alguém abrir a porta, eu entro na vida dele e faço morada. E habito ali, vivo com ele. Então ele está dizendo que nós também somos e temos portas. Em Mateus 25, 10, temos a parábola das 10 virgens, quando diz: olha, a porta vai se fechar. São muitos lugares que diz que a porta vai se fechar. Lá no Apocalipse 21 diz: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque isso lhes deu o direito de ter o seu nome no livro da vida e entrar na cidade pelas portas. Em Apocalipse 4 e 1, quando fala do arrebatamento da igreja, fala: eis uma porta aberta no céu. Sempre no singular, porta. A Bíblia também fala de portas, que são portas visíveis e invisíveis. Como essa que nós conhecemos: portas de casa, de empresa, portas, como eu disse, é início, pode ser uma porta de emprego, uma oportunidade na vida, um relacionamento, uma porta se abriu, algo começou. Às vezes é uma porta infernal e às vezes é uma porta do céu. Por isso a Bíblia fala de portas do inferno. Ninguém nunca viu uma porta do inferno. O que é portas do inferno? Elas são invisíveis. São pessoas que são atraídas para iniciar um caminho, um relacionamento, um jeito de crer, um jeito de viver, um modo de andar. E aquela oportunidade, aquele primeiro passo, porta início, aquela primeira vez que ele se interessou, que ele foi iniciado, ele entrou num caminho que vai terminar no inferno. Por isso a Bíblia fala portas do inferno. Tem também as portas do reino dos céus, que Deus também abre essas portas invisíveis na vida das pessoas. Alguns entram, outros rejeitam. Também é invisível. É quando alguém oferece o Salvador, oferece o Evangelho, e as pessoas não entendem que aquilo é bom. Às vezes pensa que é alguém querendo levar ele para a religião.
enfim, por algum motivo rejeita, e um dia ele vai saber que ele não quis entrar por um portal que conduziria ele ao céu. Então essas portas invisíveis, apesar de invisíveis, elas são reais. Todos nós estamos vivos, qualquer pessoa viva na face da terra, está trilhando um caminho. Caminho é o percurso entre dois pontos. Caminho é o espaço da porta ao destino. Então, o dia que você entrou na vida, você começou o teu caminho. O dia que você sair da vida, você terminou o seu caminho. E no seu caminho, portas se abriram, portas se fecharam e você foi escolhendo. Foi tomando suas decisões. E lá na frente você vai chegar num destino. O que é destino? Destino é o término do caminho, que é o caminho é o espaço entre a porta e o destino. Então nós não sabemos quanto tempo nós teremos para caminhar, mas nós estamos no nosso caminho, não terminamos a nossa jornada. E nesse tempo que nós estamos vivendo, é que Jesus disse, vocês precisam entrar pela porta estreita. Porta estreita, como você vai ver bem na superfície do texto, tem a ver com a salvação e a compreensão e esforço para se livrar da morte eterna. Jesus está falando da salvação. São poucos que são salvos? Está respondendo a pergunta. Vocês precisam entrar pela porta estreita. Então a porta estreita é a compreensão de que existe uma morte eterna e uma salvação eterna, morte eterna e vida eterna. E a pessoa precisa saber disso, compreender isso e se esforçar. Por que a porta é estreita? Porque o fogo da morte eterna tem poder de destruir tudo que está contaminado. A Bíblia fala que vai ser restaurado céu e terra e não sobrará nem raiz e nem ramo. Tudo será destruído. Se alguém entre os homens criado imagem e semelhança de Deus, tudo que existe no mundo criado, o que não tem fôlego de vida do próprio Deus e o sangue de Jesus sobre a vida dele será destruído. Animais, coisas, a terra toda, diz que a criação geme aguardando o dia da sua restauração. E se alguém perguntar, Senhor, não vai sobrar nada? Ele falou, não vai sobrar. Não vai salvar nada? Vai salvar. Quem vai ser salvo? Quem tem o fôlego de vida de Deus, porque Deus é imortal, então nós temos o sêmen, semente, princípio. Nós temos o sêmen do Deus Criador imortal. Por isso que quem vai para a morte eterna vai viver na morte, não vai morrer. Não é extinção, é sofrimento. E por que ele não vai morrer? Porque ele é imortal. A matéria que dá origem à nossa vida é imortal. Mesmo que a pessoa queira morrer, ela não morre. Não tem extinção. Isso é religião, isso é cultura, isso é crendice. A Bíblia nunca disse em extinção, a Bíblia fala em morte eterna, onde a própria morte viverá num estado de sofrimento eterno. Então, queridos, se entre as criaturas vivas, quem tem o fôlego de Deus, quem tem o fôlego de Deus na terra? Os seres humanos, os animais não têm. Os animais têm o haja de Deus, o apareça. Eles não tiveram uma parte de Deus dando origem à vida deles, tiveram a palavra. Mas ao criar o homem, Deus colocou algo dele, o fôlego de Deus, o Deus criador, o Deus imortal. E isso o fez imortal. E ele morre duas mortes, a separação do corpo material e depois a separação de Deus, que é a morte espiritual e a morte eterna. Este fogo destruidor que está previsto na Bíblia, que virá sobre toda a terra, só vai escapar dele a fauna, a flora, o ouro, a prata, a terra, será tudo destruído. Só vai escapar dele quem tem o fôlego de Deus e o sangue de Jesus sobre a sua vida, que o restaurou da condenação. A pessoa, quando tem conhecimento disso, ele vai entender o que é porta estreita, porque é como você salvar alguém do incêndio. Alguém está no incêndio, está queimando a casa dele, a fazenda dele, o carro dele. Não tem como você salvar nada lá, você tem que salvar ele. Por que é estreita? Porque não dá para levar nada, não dá para salvar mais nada, só ele. É como salvar alguém de uma situação que só ele pode ser salvo. Nada que estiver em volta ou pertencendo dele pode ser salvo. É como resgatar alguém da prisão. Se ele tiver um monte de coisa na prisão,
num resgate perigosíssimo de vida ou morte, não é possível resgatar nada. Você vai lá e resgata a pessoa. Então Jesus veio para salvar a pessoa. É isso que quer dizer porta estreita. Essas crendices folclóricas, extrabíblicas, que alguém pensa que tem uma fila e que tem que se espremer, coisas do gênero, que pensa que tem que se mutilar, ou tentar merecer fazer alguma coisa, não. É estreita porque a pessoa precisa colaborar, ele precisa desejar ser salvo, ele precisa participar da sua salvação, ele tem que entender como é que ela se processa. Imagina alguém numa cirurgia complicadíssima lá, a vida dele está por um fio, ninguém está salvando a fazenda dele, ninguém está salvando a casa dele, o dinheiro dele, está salvando ele. O que está em foco ali é a vida dele. O que está sendo resgatado da prisão é o prisioneiro. O que está sendo resgatado do incêndio é o que está sendo encurralado pelo fogo. O que está sendo resgatado num centro cirúrgico é uma pessoa viva e é preciso trazê-lo para a vida, trazê-lo vivo. O que existe em volta não pode ser considerado ali. Se o paciente dissesse assim, olha, se não salvar minha fazenda eu não quero viver, então tem que desligar os aparelhos e deixar morrer, porque não tem como salvar isso. Se quem está no incêndio dissesse, se eu não puder levar as minhas coisas que estão aqui em casa, eu não quero ser salvo, então tem que deixar ele morrer junto com o fogo. Porque ele não está entendendo a gravidade que ele está vivendo, ele não está cooperando com a salvação dele. Daí o ensinamento de Jesus, esforçai-vos, está dizendo, você precisa entender o que é que Deus está fazendo, como Ele está fazendo, para você participar disso. Você não pode se agarrar a petrechos, você não pode se agarrar a coisas, você vai morrer abraçado com elas. Você vai para a perdição com essas coisas. Você não vai mergulhar correndo o risco da sua própria vida, se você for o Salvador, para salvar uma pessoa que está perecendo em águas profundas, se ele afundou com o barco, com o motor, com coisa, com o navio, se ele fala, não, eu tenho que salvar o navio, fala, então você vai morrer com ele. Não dá para salvar navio agora. Você precisa se desligar de tudo isso daí. O que dá para salvar é a sua vida, ela é possível. O resto não tem como salvar. Acontece que esse mundo criou muitos atrativos, muitas coisas encantadoras, estilos de vida, e a nossa origem pecadora depois da queda, nós desenvolvemos práticas religiosas, práticas prazerosas, carnais, de rebelião, e essas coisas nos prenderam neste mundo. E a Bíblia está dizendo, se você não colaborar com a sua salvação, você vai morrer com este mundo. Esse mundo está perdido, isso não é mistério para ninguém, isso não é segredo, isso está revelado, tudo aqui será destruído, tudo se cumpre na Bíblia, desde quando ela começou a ser escrita. Qualquer pessoa que tenha o menor conhecimento da Bíblia está vendo esse livro se cumprir dia após dia. E se você insistir com as coisas deste mundo e não deixar Deus te salvar, se você não colaborar com a sua salvação, se você não fizer a sua parte, você não poderá ser salvo. Mesmo que Deus queira muito te salvar, mesmo que Ele tenha poder para te salvar, você pode mandar o melhor bombeiro para salvar a pessoa que está no incêndio, que não quer perder a sua mobília. Você pode mandar o melhor mergulhador lá para o iate que afundou, se a pessoa não quer abrir mão do seu barco. Você pode mandar o melhor cirurgião, não tem como salvá-lo. A pessoa não entendeu o que é salvá-lo. Está apegado àquilo que ele tem. Então é a participação do salvo na sua própria salvação. Jesus não disse assim, ó, fique tranquilo, Deus vai salvá-los. Ele sabe que vocês estão perdidos. Não tem que fazer nada não. Durma em paz. Jesus não disse o que todo mundo diz, o importante é você crer em alguma coisa. Fique tranquilo. O importante é que você é um camarada bom, tem muita gente pior do que você. Você é gente boa, família boa. Você nunca fez mal para ninguém. Fique tranquilo. Ele não disse isso. Quem é que diz isso? Qual é o valor disso? Nenhum. Ele está falando para gente que deixou tudo para segui-lo, gente que está ouvindo ele de manhã, de tarde, de noite, aprendendo na teoria e na prática, o plano de Deus para a salvação. E quando eles perguntam, Senhor, então, se é desse jeito que o Senhor está falando, a maioria vai perecer no fogo do inferno. Ele falou, é isso mesmo. E vocês precisam se esforçar. Ele não falou, deixa que Deus está fazendo tudo, não. Isso quem diz são os falsos profetas, com seus interesses falsos, para enganar as pessoas,
porque é exatamente isso que elas querem ouvir. Quem diz isso é o próprio diabo, para enganar pessoas, falando na mente deles, que eles já estão salvos. Mas Deus nunca disse isso para ninguém. Você precisa se esforçar, porque existe a sua participação do salvo na sua salvação. Não tem como tirar alguém do incêndio. Só para a gente compreender, se ele não quiser sair de lá. Então, é a doação do Salvador e daquele que está sendo salvo. Então o Salvador diz assim: eu vou aí na terra e morro por você. Eu confio no meu trabalho. Confio no poder do meu sangue. Eu sei que muitos não vão querer, mas eu confio que alguns vão querer. E agora você entende isso e fala: eu também confio que você pode me salvar. E se entrega, se rende, se doa, obedece. Não reluta, não desconfia. Porque a pessoa que está sendo salva, ela tem que confiar em quem está salvando nela. Ela não pode se salvar. Se ela pudesse, ela não estaria morrendo. Se ela não pode se salvar e tem alguém que pode, tem alguém que se propôs, existe um relacionamento de confiança. Ele veio crendo que você aceitaria ajuda e você aceita ajuda e se entrega. Você não reluta. Você não questiona o método. Você não fala por quê. Você simplesmente obedece. É um relacionamento de confiança daquele que está sendo salvo e daquele que é o seu Salvador. Então, Paulo, para explicar isso, em 1 Coríntios 15, ele está dizendo assim: olha, semeia-se corpo mortal para ressuscitar corpo imortal. Semeia-se em pecado para ser ressuscitado em vida sem pecado. Está dizendo assim: olha, isso não vale mais para quem já morreu. Ele está dizendo: vocês que estão vivos, respirando o fôlego de vida, vocês estão de posse do âmago da vida, o sêmen de Deus, o Deus Criador, que disse: façamos o homem, soprou nele o fôlego de vida, está pulsando aqui dentro da gente. Ninguém tem duas vidas, nós temos uma vida. Ele falou: você precisa pegar essa vida que se comprometeu, está contaminada para a morte, e entregar ela, você tem que semear ela. Para explicar isso, ele falou assim: você não pega a melhor semente e joga na terra? Melhor semente ninguém come. Todo agricultor sabe disso, que as melhores sementes devem ser devolvidas ao solo. Para morrer, uma vez morrendo, ela continua na vida. Ela dará vida a muitas outras sementes. Paulo falou: nós temos o âmago da vida, o sêmen de Deus está pulsando aqui, você está de posse da vida. Então você precisa pegar isso e entregar isso a Deus, para que Ele te salve, para que Ele te reconduza a uma posição que nós nunca deveríamos ter perdido, mas que perdemos através dos nossos pais. Se você, durante o tempo que você está de posse da vida, se apegar às coisas deste mundo que vai ser destruído, ou ao seu próprio ego, ou aos seus próprios conceitos, querendo se salvar, você vai perecer abraçado com você mesmo. Você vai perecer abraçado com alguma coisa deste mundo. Você precisa semear. O que é o semear? Você tem que se entregar. Você tem que entender que Deus é quem pode te salvar. Ele é o teu Criador. Você não pode se salvar. Você não pode se garantir. Mas uma coisa você tem que fazer. É tomar a decisão de se entregar. E esse se entregar não tem nada a ver com comprar uma Bíblia ou entrar numa religião. Tudo isso pode ser um começo. Fala de uma entrega de confiança a Deus, uma participação na sua salvação. Deus falou que eu estou perdido, eu confio nele, eu estou perdido mesmo. Não vou me enganar achando que eu sou gente boa, não. Só porque eu não matei, não roubei, não fiz mal para ninguém. Deus falou que Ele quer me salvar, então eu vou acreditar nele. Eu também quero ser salvo. Ele me aceitou, então se Ele me aceitou, eu o aceito também. Porque Ele não precisava me aceitar, Ele quis me aceitar. Quem sou eu para rejeitá-lo? Não é a pessoa que está morrendo que rejeita o Salvador. Ele que poderia dizer: não vou salvá-lo. Não o fez. Então agora nós precisamos entender que isso é uma porta estreita. Por que estreita? Porque não dá para salvar nada com você. Não adianta você falar: ah, mas olha, eu tenho anexos, eu tenho amores, eu tenho paixões, eu tenho coisas aqui neste mundo que eu não vou ficar sem elas, então morra com elas. Você não acredita que tudo vai ser destruído? Então fica aí para ver.
Segue o teu caminho. Esse é o caminho da maioria. Por que você acha que todos os dias as pessoas dizem não para Deus? Primeiro, que elas não acreditam que estão perdidas. Segundo, que elas não acreditam que são amadas. Terceiro, que elas não querem uma rendição incondicional. Isso é muito apertado para elas. Iniciar um relacionamento com Deus, onde eu tenho que confiar nele a ponto de me render plenamente, onde eu devo deixar ele me conduzir. As pessoas falam, mais para frente. É melhor confiar que alguém vai acender uma vela de 7 dias para você e depois ele vai te tirar de lá, te dar uma liberdade para você viver. Então Jesus falou, vocês têm que se esforçarem, um esforço da tua parte para você participar da sua salvação. Paulo disse, a única coisa que eu quero conquistar nessa vida é aquilo para o qual fui conquistado. Eu não quero conquistar mais nada. Deus já conquistou para mim tudo que eu tinha que conquistar. E eu não posso conquistar para mim nada melhor do que Ele conquistou. Então a única coisa que eu estou conquistando hoje é aquilo para o qual fui conquistado. Conquistar o quê? Um lugar que tudo vai ser destruído. Conquistar o quê se o próprio conquistador de coisas será destruído? Quem que vai ser destruído pode conquistar alguma coisa para ele? Quanto mais ajuntar, maior será a perda. Tudo se perderá. Então ele disse, uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, e o que eu quero é o prêmio da soberana vocação. Eu quero participar daquilo que Deus já fez por mim em Cristo Jesus. Essa é a minha parte. Estou focado. Ele falou, eu esmurro a minha carne, eu estou concentrado nisso, eu estou focado nisso. Eu não posso ser uma baixa na luta pela vida. Porque na luta pela vida, se você for uma baixa, tudo se perdeu para você. Então o assunto, ele é sério. Agora, porta larga, segue a maioria. Tudo é permitido, tudo é concedido, não tem que renunciar a nada, não tem que participar de nada. Cada um crê do jeito que quer, cada um pensa do jeito que quer, cada um faz do jeito que quer. Já está falando, a coisa é liberada. Só não tem valor nenhum. Jesus disse, isso daí leva as pessoas para condenação. Muito bem. Além da porta ser estreita, existe o que a Bíblia chama em Mateus 13,14, Mateus se referindo ao ensinamento de Jesus, ele falou de caminho apertado. Então nós já vimos que caminho é o espaço entre dois pontos, início e fim. Caminho é o percurso da porta até o destino. Caminhos a gente pode escolher, destino não. Destino é o fim do caminho. Então todo mundo quer como destino o céu. Mas as pessoas não querem o caminho do céu. E aí não tem como você andar num caminho e chegar no destino do outro. Nem a inteligência humana aceita isso. Seria a mesma coisa que você não escolher sementes, mas escolher colheitas. Semente você pode escolher, colheita não, colheita é o que plantou. Não tem como semear uma coisa na esperança de colher outra. Então tem muita gente que vive em conflito com a sua própria vida, porque eles não se importam na época de semear, mas estão sempre esperançosos de colher coisas boas. Na hora de semear, eles não dão a mínima. São irreverentes, não se importam, planta qualquer coisa, mas estão sempre crendo, confiante, têm uma fé genuína de que eles vão colher coisas boas, dias melhores virão, um futuro brilhante virá, as coisas acontecerão. Não, queridos, não tem como escolher destino. Destino é o final do caminho, é o caminho que você andou. A Bíblia fala que Deus já deu um destino para cada caminho. Essa porta é larga? É. Esse caminho é espaçoso? É. A maioria gosta dele? Gosta. Qual o problema? O problema é que ele termina na perdição. E todo mundo sabe disso. Então, queridos, por que que o caminho é apertado? Fala, mas Deus é tão bom, Deus é amoroso. Por que que Ele não fez para a gente um caminho largo? Da porta estreita nós aprendemos, porque Deus falou, olha, do que existe aí na terra, só dá para salvar você. Você que tem o fôlego de Deus, que ainda não se perdeu, pode ser salvo. Não dá para salvar nada em volta. Se você falar, minha mãe, meu pai, meu irmão, não, ele tem que se salvar também. Ninguém aí pode salvar nada. Você não pode ter pacotes, você não pode ter mochilas, você não pode ter apegos. Deus está dizendo, é possível te salvar? É.
Tem um jeito? Tem. É um jeito de Deus maravilhoso, brilhante, misericordioso, rico, eterno. Mas você precisa entender que não é do seu jeito. Deus, na sua onisciência, falou, olha, dá para salvar você. É uma porta que cabe só você. Não dá para você levar coisas na sua mente. Não dá para você levar coisas daqui no seu coração. Coisas daqui têm o poder de destruir. Onde elas forem, elas te destruirão. Por isso ele falou, olha, cuidado com os tesouros da terra, porque geralmente onde tem tesouro, você coloca o seu coração. E os tesouros da terra serão destruídos, você pode ser destruído com eles. Ajunte tesouro no céu, porque lá não tem destruição. Aqui tudo será destruído. Cuidado com coisas que te roubam. Cuidado com coisas que te prendem. Cuidado com coisas que te encantam. Pode ser uma cilada. Pode ser uma distração. Então por que o caminho é apertado? Porque nós vivemos num mundo perigosíssimo. E como é que você anda num lugar onde tem perigo de toda sorte, tem um caminho estreitinho que é o caminho seguro? Você acha que é um caminho que a pessoa anda fazendo farra, se tem perigos? Vamos fazer uma comparação para a gente entender. Pense num corredor de pedra, elevado do chão, atravessando uma floresta perigosíssima, cheio de animais, predadores, animais ferozes, violentos. E as pessoas estão neste bosque, andando para todos os lados, sendo devoradas aqui, enganadas ali, tem animal de toda sorte. E atravessando por este terreno longo, existe um caminho apertadinho, que sai de um lado seguro e te leva para o outro lado seguro. Você andaria de qualquer jeito neste caminho, apertado, ou você andaria focado, passo a passo? Ah, mas lá embaixo tem espaço. Tem espaço, mas tem morte. Lá não tem saída. Lá todo mundo vai morrer. Por que o caminho é apertado? É apertado porque nós estamos habitando num corpo contaminado pelo pecado, inclinado para as coisas do pecado, e vivemos num mundo onde nós sofremos perigos de toda sorte, ciladas e armadilhas humanas, naturais e espirituais, longe dos nossos olhos, nos rodeia o tempo todo. Pessoas são tragadas e enganadas o tempo todo. Muitas nem sabem que estão sendo engolidas pelo engano. Estão vivendo nas suas crendices, no eu acho, no eu penso que, na minha opinião, me disseram que, eu aprendi que. Nunca checou a validade dessas informações. Então nós não estamos atravessando uma floresta, num trilhozinho de pedra, em que você não pode dar um passo em falso, que senão você cai lá onde tem crocodilo, ou tigre, ou onça, ou urso. Não. Nós estamos atravessando pela vida, tem demônios nessa terra, mais do que a gente pode imaginar. Como se não bastasse esses seres infernais em número incontáveis, com poderes extraordinários, com artimanhas e trapaças infernais de enganação, eles estão macomunados com a maioria dos homens da terra, um meio de cultura de homens e demônios. Por que vocês acham que o homem tem inteligência para salvar o planeta, mas não consegue salvar? Por que vocês acham que o homem tem ferramentas e capacidade de produzir alimento para todo mundo ter comida, mas a gente não consegue erradicar a fome? Porque todo mundo sabe da fórmula da paz, mas ninguém consegue acabar com a guerra. Porque as pessoas mais simples do mundo podem entender que tem alguma coisa de errada. Se uma pessoa com um trator e com semente, ele consegue alimentar uma cidade, por que nós todos não conseguimos acabar com a fome? Se uma pessoa consegue muitas vezes conciliar 10 pessoas e evitar uma tragédia de uma briga, por que todo mundo não consegue acabar com a guerra? Por que a gente tem que jogar bomba em crianças? Por que tudo que se cria de bom vira instrumento de destruição? Pense numa coisa boa que já foi criada pelo homem que não serve para o mal. Ah, nós somos orgulhosos da aviação. É os aviões que jogam bombas. Nós somos orgulhosos da tecnologia, a internet, é ela que está produzindo essa desgraceira toda que você está vendo no mundo aí. Nós somos orgulhosos dos conhecimentos científicos de toda a área da ciência. Você sabe que a ciência não chega na periferia. Existe uma
coisa maligna no meio de tudo isso. Por quê? Além desses seres infernais que povoam a terra e atuam neste mundo, eles estão em harmonia com a maioria dos homens da terra. Por quê? Os homens caídos, rebelados contra Deus, querem poder, grana e autoridade, e eles querem adoração. Cada um dá para o outro aquilo que eles querem. E nós temos que atravessar pela vida no meio de tudo isso daí. Então não é um corredor de pedra que você passa onde tem bicho que morde o corpo. Nós estamos passando por um mundo perigosíssimo, onde tem armadilhas e ciladas para a morte eterna o tempo todo. Não são só perigos que assustam, são perigos que encantam. São perigos que seduzem, como eu disse, poder, riquezas, glória. Que o enganador oferece o tempo todo. Ele não tem absolutamente nada. Tudo pertence a Deus. Até as chaves do inferno, Jesus tomou posse dela. Como um usurpador, como um enganador, ele engana tudo e a todos, oferecendo as coisas que eles estão querendo. Então, queridos, estamos atravessando neste caminho. E você vai ver que a maioria das pessoas, para saber se o caminho é bom, elas não olham para o destino, elas olham para os caminhantes. Então você dá uma olhada no mundo e vê que a maioria das pessoas estão vivendo essa vida do caminho espaçoso. E você vê gente famosa, gente interessante, gente que serve de exemplo para muita gente, andando assim, pensando assim, você logo conclui, está todo mundo andando aí, o caminho deve ser bom. Não, o caminho não é avaliado pelas pessoas que caminham nele, o caminho é avaliado pelo destino. Se o próprio Deus já disse, olha, o caminho da maioria conduz à perdição, você não pode olhar para quem está no caminho. E o diabo tem feito uma devassa no meio da humanidade, porque eles dão uma olhada para a igreja dos salvos e falam assim, olha lá, os caminhantes, o camarada era ex isso, ex aquilo, fazia o mal, era drogado, não era tão gente boa, agora diz que estão salvos. Olha lá no caminho espaçoso, é tudo gente interessante, gente brilhante. Alguém olha para a igreja que Jesus salvou e não vê nela, como não viu no próprio Salvador, nada que o encante. Porque realmente os salvos, os chamados salvos na Bíblia, é gente que outrora era muito feia, muito perdida. O próprio Jesus deixou claro isso. Eu vim para os ruins, para quem tem necessidade de um Salvador. Porque para Deus está todo mundo perdido, para Deus não tem bom. E as pessoas, quanto melhores elas se acham, mais elas rejeitam Deus. Por que Deus salva os piores? Porque são aqueles que sinalizam a menor fé, a fé do grão de mostarda na direção de Deus. É aqueles que falam, Deus tenha misericórdia da minha vida. Senhor, me salva, eu estou perdido. Reconhecem que estão afundando. Os outros, porque se acham melhores, vão rejeitando. Mas um caminho para ser avaliado se ele é bom ou não, você não tem que olhar para os caminhantes, você tem que olhar para o destino, para onde ele conduz. E muita gente é enganado por isso. Ele dá uma olhada em volta e vê tanta gente interessante andando no caminho espaçoso. Este caminho que eu falei, de alguém andando sobre um trilho de pedras ou um muro no meio de um lugar perigoso, é um caminho que não permite manobras, é um caminho que não permite distração, é um caminho que não permite idas e vindas, manobras. Para a gente entender que qualquer passo em falso pode ser perigoso. Nós já aprendemos aqui que o precipício e a segurança está a um passo. Um passo para lá, não tem salvação. Um passo para cá, não tem perigo. É só um passo. É só um começo. É só uma porta. É só uma iniciação. Depois fica difícil. Então Jesus disse, olha, vai chegar uma hora que vocês vão ver o reino de Deus de um lado e vocês do lado de fora. A porta ficou a vida toda aberta, era só entrar. Não quiseram entrar. Depois que ela fechar, aí vocês vão desejar, gritar para entrar, não tem como entrar mais. Isso aconteceu no dilúvio. Ninguém quis entrar na arca. Depois não foi permitido ninguém entrar mais. Não importa os apelos e as apresentações. Então o caminho apertado, por que ele é apertado? Porque é um caminho de renúncia. É um caminho que você entende que está perdido e que Jesus é o teu Salvador e que ele diz, você precisa negar você mesmo.
Quem que quer andar num caminho desse que você não pode fazer a sua própria vontade? Você tem que colocar a vontade de Deus acima da sua. Alguém vai dizer, olha, isso não é para mim não, hein? Eu não consigo viver sem fazer o que eu quero. Por isso é que são poucos. É apertado mesmo. A porta é estreita porque não dá para levar nada. É só eu. Eu não consigo levar as pessoas que eu amo. Eu tenho que falar para elas, vocês precisam ser salvas também. Eu não posso falar, vem comigo que eu te salvo. Não, você precisa conhecer o Salvador. É individual, é pessoal o relacionamento. E o caminho ele é apertado porque você não pode nesse caminho aqui falar, olha, tudo bem, mas eu não vou abrir mão do que eu quero. Você não vai conseguir andar nesse caminho. Esse caminho aqui é negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É um caminho que ele é um caminho de renúncia sem volta, uma renúncia do próprio ego. É um caminho que não depende das circunstâncias. Favoráveis, desfavoráveis, vivendo ou morrendo, ninguém recua. Essa é a história dos homens de Deus na Bíblia. Ninguém recua nem diante da morte. É uma entrega de confiança. É uma rendição do próprio ego. É uma aceitação de um viver fiel em qualquer situação. É um caminho que você não está mais à venda, você já foi comprado com o sangue de Jesus. É um caminho que não permite manobras, não permite amores. É uma confissão de um amor por Deus e somente a Deus. É uma confissão de fidelidade a Ele e somente a Ele. E se alguém oferecer alguma coisa, isso não nos diz respeito. Nós temos um caminho que não permite manobras, é uma entrega, é uma rendição de esperança, é um compromisso de viver o amor, é um compromisso de viver o perdão, é um compromisso de viver a esperança. Mas eu vivo num mundo cheio de ódio. Nós vivemos no caminho do amor. Deixa quem quiser odiar, odiar. Nós vivemos o amor. É um mundo sem esperança, é um mundo desesperado. Nós vivemos num caminho de esperança. É um mundo que ninguém acredita em mais nada. Nós vivemos num caminho de fé. Não importa as circunstâncias. Não importa o que aconteça em volta. É um mundo que todo mundo se entrega. Nós não nos entregamos. Vivendo ou morrendo. Somos avisados pela palavra. Nós vivemos num mundo muito perigoso. Tem perigo de toda sorte. Mas Jesus veio nos salvar, então nós confiamos nele. Aí você vai entender realmente, são poucos que aceitam viver assim. A maioria prefere uma coisa mais, olha, nem tanto lá, nem tanto cá. Vou na igreja de domingo, tudo bem. Se tiver que fazer um sacrifício aqui ou ali, conta comigo, põe meu nome aí. Mas uma entrega, isso aí para mim é muito apertado. Uma porta estreita. Renunciar meu próprio ego, minha própria vontade. Entre eu e Deus, eu obedeço Deus e digo não para mim. Quando eu quiser uma coisa e Deus quiser outra, eu digo sim, Senhor, seja feita a sua vontade. Isso aí é bom a gente orar no Pai Nosso, mas depois a gente esquece. Esse negócio de perdoar as nossas dívidas, tudo bem, mas perdoar os nossos devedores é só no Pai Nosso, depois a gente esquece isso. Isso é um caminho que conduz à perdição. E Jesus nunca enganou ninguém, não quer ninguém perdido. Ele falou, olha, são poucos. Na tua Bíblia você vai dizer assim, olha, a porta estreita, o caminho apertado, são poucos que se acertam por ela. Olha que o termo ali é acertar ou encontrar. Está dizendo assim, olha, pouca gente vai aceitar viver essa vida aí. Vai falar, isso não é para mim. Eu vou procurar uma igreja em que as pessoas falam que eu já estou salvo. Principalmente se você contribuir. Principalmente se você não faltar. Principalmente se você apoiar os projetos da igreja. Já está salvo. Jesus não disse isso para os próximos dele, que deixou tudo para segui-lo. Dizendo, ó, se vocês apoiar tudo aqui, fazer o que eu quiser. Falou, não, vocês têm que se esforçar. Falou para os dele. Vocês precisam se esforçar. A vida aqui não vai ser fácil. A porta é estreita, o caminho é apertado, vocês têm que estar focados. Deus quer salvá-los, Deus vai salvar muita gente, Deus está comprometido com a salvação de todos, mas muitas pessoas não vão fazer a parte deles na sua própria salvação. Muitas pessoas não acreditarão que existe uma perdição. Muitas pessoas vão olhar para os caminhantes do caminho e nunca pensarão no destino. Geralmente, quando alguém faz algum teste de vocação para a vida, quando alguém escolhe
a vida que alguém está vivendo, a vida que alguém está sugestionando. Ele nunca pensa no destino, ele só pensa nos lucros, nas glórias, nas honras. Só pensa nos seus prazeres, nos seus egos, nas suas escolhas, nos seus amores. Nunca alguém para e fala, olha, onde isso daqui termina? Como é que isso acaba? Alguém já andou por esse caminho? Olha na Bíblia que você vai ver que alguém já andou por esse caminho. Vê como é que termina. As pessoas que Deus abriu a porta do reino dos céus para eles, e eles ficaram entrando e saindo, entrando e saindo. As pessoas que brincaram com um caminho apertado, ficaram vivendo um caminho largo, pensando que estão vivendo num caminho apertado. Veja que quando Jesus fala, olha, o chefe de família, o dono da casa, levantou-se do seu trono, fechou a porta, alguém chegou lá e falou assim, Senhor, abre. Ele falou, não sei quem são vocês. Como? A gente comia junto, nós comíamos na tua presença. A coisa mais fácil que tem é comer na presença de Deus. Natal, Ano Novo, festa junina, todo mundo lembra dele. É uma comelança que não tem fim. E comer na presença de Deus é a coisa mais fácil. Faz festa, oferece comida e vê como é que vem todo mundo. A gente comia na tua presença, a gente bebia junto. O Senhor ensinava nas nossas ruas, agora já não é mais na nossa presença, nas nossas ruas. Para ensinar é lá na rua. Para comer e beber a gente está tete a tete, cara a cara. Mas para ensinar o Senhor já estava nas nossas ruas. É verdade. Sabe o que as pessoas estão fazendo, queridos? Quem quiser fazer, que faça. Elas não querem andar no caminho estreito, elas levam Jesus para o caminho espaçoso. Elas vão vivendo lá no caminho espaçoso, vão falando que estão com Jesus. Não, a gente come, a gente está junto. O Senhor está falando nas nossas ruas aqui, ó. Eles não querem andar no caminho estreito, então eles levam Jesus para a porta larga. É um Jesus imaginário. É um Jesus religioso, é um Jesus comercial. É um Jesus que a igreja falsa conduz ele. Porque a igreja verdadeira é Jesus quem conduz as ovelhas. Ninguém conduz ele, não. Ninguém leva Jesus para onde quer. É Jesus que leva a gente para onde ele quer. Nós estamos seguindo a Cristo. Ele falou, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Seguir é após. Seguir não é nem do lado e nem à frente. Seguir é atrás. O que Jesus fez, nós fazemos. Por onde ele andou, nós andamos. Como ele ensinou, nós praticamos. E é isso que fazemos. E alguém vai dizer, não, vamos fazer um outro caminho. E a gente faz um outro Jesus para lá. Por isso é que você vai ver Jesus de toda sorte. Mas procure conhecer e ouvir o Jesus da Bíblia. Ele não se contradiz, ele não engana ninguém. Ele é o Salvador, ele é o único Salvador. Ele é o que nos adverte, é o que nos ilumina, é o que nos guia. Ele veio aqui para nos salvar, ele veio para dizer assim, olha, Deus está cheio de amor por vocês. A prova que ele está cheio de amor é que ele me enviou para morrer por vocês. Deus não quer que ninguém morra. Agora, falar, nós comíamos na tua presença, claro, todo mundo come, todo mundo bebe. Mas ensinar já é nas nossas ruas. Pode ver que muita gente não gosta de ensinamento da palavra de Deus. Sabe quem é que gosta de palavra de Deus hoje? São poucos. Se você gosta de palavra de Deus, dá glória a Deus, porque isso é a ação de Deus na sua vida. Se não tivesse a ação de Deus na nossa vida, nós também não gostaríamos. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus produz em nós ouvidos, paladar, desejo pelas coisas de Deus. O homem sem Deus, ele quer só ouvir alguém falando que ele está salvo, que ele está certo, que no fim vai dar tudo certo. São os doces venenos da vida que tanto engana. Aí alguém vai dizer, Senhor, falou, olha, mas eu não sei quem são vocês. Vocês comiam, bebiam, eu ensinava nas vossas ruas, e agora chegou a hora do destino final. Depois da porta vem o caminho, depois do caminho vem o destino. E ele falou, vai chegar um tempo que vocês vão ver. Quando virdes, isso é depois da morte. Está todo mundo vivo, agora ressuscitados. E falou, e quando vocês verem, quando virdes, Abraão, imagina ele falando isso para os judeus. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas com Deus, no reino deles, com Jesus, e vocês do lado de fora. Vocês vão começar a lamentar e prantear e gritar. Mas não vai ter mais jeito, é o destino que vocês escolheram.
Quando ele diz todos os profetas, ele está dizendo profetas que foram rejeitados e profetas que foram adorados. E aí ele se refere a nós quando ele diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa, e vocês ficarão do lado de fora. Profetas são pregadores, é gente que prega a palavra de Deus. Você é um profeta quando você está pregando a palavra de Deus para alguém. Profeta é uma pessoa que tem uma mensagem de Deus no seu coração e entrega ela para alguém que não tem. E aí a grande maioria vai falar, ei, esse não presta, aquele não presta, aquele deve ser adorado. Sabe o que Jesus disse? Vocês vão ver gente que vocês matou e gente que vocês idolatrou com Deus e vocês do lado de fora. Vocês não adoraram Moisés? Muito bem, Moisés nunca pediu adoração, Moisés adorou a Deus. Vocês vão ver Moisés e vocês do lado de fora. Vocês não adoraram Maria? Vocês deveriam ter consultado Maria em vez de adorar Maria. Vocês deveriam ter ouvido Maria em vez de adorar Maria. Porque se vocês ouvissem Maria, vocês nunca adorariam Maria. Se vocês ouvissem Moisés, vocês nunca adorariam Moisés. Se vocês ouvissem Elias, vocês nunca adorariam Elias. Se vocês ouvissem Paulo, Pedro, Tiago e João, vocês nunca ofereceriam festas a eles. E vocês vão levantar os olhos e vão ver eles que vocês adoraram lá no reino e vocês fora. Uns porque rejeitaram, outros porque idolatraram. Falta de conhecimento da palavra de Deus. E vocês lançados fora. O Deus criador de toda a criação não vai aceitar para sempre criaturas rebeladas no seu reino. Por isso eles serão lançados fora. Vai falar, por que Deus vai lançar fora? Porque Deus não os aceitou? Não, porque eles não aceitaram Deus. E Deus não vai manter o diabo e seus anjos rebelados com ele desde o princípio para sempre vivos. Deus não vai manter esses homens que estão nesse meio de cultura entre demônios e homens, rebelados contra Deus, vivendo uma vida sem Deus, para sempre. Chegará o dia que não terá outro destino, serão lançados fora. E aqueles que entrarem no reino, não é porque eles foram melhores, é porque eles entenderam que estavam perdidos e participaram da sua própria salvação. Se renderam e por isso foram salvos. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ter um momento de oração, falar com Deus nesse momento. Se Deus falou com você através da palavra dele, agora é hora de você falar com Deus. Se você entendeu alguma coisa, tem alguma coisa a dizer, esse é o momento. Deus está te ouvindo, Deus sabe quem é você. Está cheio de amor por você. Deus não quer te perder de jeito nenhum. Só se você não quiser ser salvo. Se você tiver fé como um grão de mostarda, sinalizar para Deus o menor interesse, sincero, puro, de ser salvo, Ele virá na sua direção. Ele virá para a sua vida. Vai habitar em você. Vai fazer morada em você. E este relacionamento entrará para a eternidade. Nunca mais Deus vai embora da sua vida. A não ser que você o mande. Pense nisso. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, obrigado por estarmos na tua casa. Diante da sua palavra, nós humildemente nos curvamos e a recebemos como tua palavra para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a responder a ela com um coração sincero de obediência. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a porta que o Senhor coloca aberta diante de nós. O caminho da salvação que o Senhor nos propõe em Cristo Jesus. Dá-nos, ó Deus, um coração submisso, uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma compreensão de fé, de amor, de entrega a este Salvador que se entregou por nós primeiro. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um está vivendo na sua presença. Não deixe, ó Deus, ninguém enganado. Não deixe ninguém, ó Deus, preso, confundido, morrendo, ó Deus, dentro dos teus atos. Que o teu Espírito Santo possa resgatar cada vida aqui para a glória do teu nome e na vida de todos, ó Deus, o seu nome ser glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.